Vamos começar aqui essa última parte do capítulo 14, os últimos medos aí, né? Para completar esses 6 medos aí que mais causam prejuízo na vida da pessoa. E hoje vai falar um pouquinho do medo da velhice. O medo da velhice tem 2 origens principais. A primeira é o medo de que a velhice traga a pobreza, de que os bens materiais sejam tomados por alguém. A segunda, e mais forte, são os falsos e cruéis ensinamentos transmitidos de geração em geração, bem como os outros truques habilmente concebidos, para manter o ser humano dominado pelo medo. A possibilidade de doenças, que aumenta com o passar dos anos, e de diminuição da atração sexual, também contribui para esse medo. Existe uma associação entre velhice e possibilidade de pobreza. Asilo, entre aspas, né, não é uma palavra bonita. Qualquer um se arrepia com a ideia de passar os últimos dias da vida em um abrigo para idosos. E ainda há uma possibilidade de perda da independência física e financeira. E qual é o sintoma desse medo da velhice? Os sintomas mais comuns desse medo são estes: tendência a diminuir o ritmo de atividade e desenvolver complexo de inferioridade. Por volta dos 40 anos, acreditando serem os lapsos que comete motivados pela idade. Na verdade, os anos mais produtivos da vida do indivíduo, tanto mental quanto espiritualmente, são aqueles entre os 40 e os 60. Costume de reprimir a iniciativa, a imaginação e a autoconfiança, acreditando falsamente haver passado da idade de exercitar essas qualidades. Preferência por um vestuário de estilo jovem e a adoção de maneirismo típicos da juventude, provocando comentários conhecidos e desconhecidos. O outro, medo da morte. Para alguns, o medo da morte é o mais cruel dos medos básicos, por uma razão óbvia: a terrível sensação de medo associada à ideia da morte. Na maior parte dos casos, pode ser atribuída diretamente ao fanatismo religioso. Os chamados pagãos têm muito menos medo da morte do que os mais civilizados. Há centenas de milhões de anos, o homem procura as respostas para essas 2 perguntas: de onde venho, para onde vou? Há muitas eras, indivíduos espertos e astuciosos respondiam rapidamente a essas perguntas, mas cobravam um preço por isso. Veja agora a principal razão para o medo da morte. Entre em minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e garantirei a sua entrada imediata no céu após a morte. Se ficar fora da tenda, será levado pelo demônio e arderá no fogo do inferno para toda a eternidade, diz o líder de uma seita. A eternidade é muito tempo. O fogo é terrível. A ideia do castigo eterno pelo fogo não somente faz o ser humano temer a morte, mas também perder a razão e o interesse pela vida, além de tornar a felicidade impossível. Durante minha pesquisa, reli o livro A Catalogue of the Gods, no qual estão listados 30 mil deuses adorados pelo homem. Imagine, deuses com 30 mil representações diferentes, de lagostas a formas humanas. Não admira que o ser humano se assuste tanto com a ideia da morte. Embora o líder religioso não seja capaz de garantir ao fiel um salvo-conduto para o céu, nem tenha o poder de fazer o infeliz descer ao inferno, esta última possibilidade é tão terrível que a simples ideia toma conta com a imaginação e parece tão real que elimina a razão e impõe o medo da morte. Na verdade, ninguém sabe nem nunca soube se céu e inferno existem e como são. Essa falta de conhecimento positivo abre as portas da mente humana ao charlatismo que a controla com astúcia, artifícios e mentiras piedosas. O medo da morte já não é tão comum como no tempo em que não havia instituições de ensino.
Os cientistas mostraram a verdade ao mundo, libertando rapidamente a humanidade do terrível medo da morte. Os jovens universitários não se deixam impressionar facilmente pelo fogo e pelo enxofre do inferno. Com a ajuda de ciências como biologia, astronomia, geologia e outras relacionadas a estas, os medos que povoaram as mentes dos seres humanos, destruindo sua razão, foram afastados. As clínicas para doentes mentais estão cheias de gente que enlouqueceu por medo da morte. Esse medo de nada adianta. A morte virá. Seja qual for a nossa opinião a respeito dela, aceite-a como uma necessidade, e não pense mais no assunto. Se a morte não fosse necessária, não aconteceria. E talvez não seja tão ruim como dizem. O mundo todo é feito apenas de energia e matéria. Nas aulas de física, aprendemos que matéria e energia, as duas únicas realidades conhecidas do ser humano, não podem ser criadas nem destruídas, mas podem ser transformadas. Vida é energia. Se é possível destruir a energia e matéria, também é impossível destruir a vida. Pode haver processos de transição ou mudança, mas não a destruição da vida. Então, a morte é uma simples transição. E se a morte não for apenas uma mudança ou transição, nada haverá depois dela, a não ser um sono eterno e tranquilo. Como não há motivo para temer o sono, você pode banir de vez o medo da morte. Sintomas do medo da morte. Os sintomas desse medo são estes: hábito de pensar na morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Geralmente, por falta de objetivos ou de uma ocupação produtiva, esse medo atinge principalmente os mais idosos, mas, às vezes, pode afetar também os mais jovens. O remédio mais eficaz contra o medo da morte é um desejo ardente de realização, fundamentado na prestação de um serviço útil aos outros. Pessoas ocupadas raramente têm tempo de pensar na morte. Para elas, a vida é interessante demais. Às vezes, o medo da morte está associado ao medo de deixar os entes queridos na pobreza. Em outros casos, é consequência de alguma doença que tenha minado a resistência física. Assim, podemos resumir dizendo que as causas mais comuns para o medo da morte são pobreza, falta de ocupação produtiva, decepção amorosa, insanidade e fanatismo religioso. Um pouquinho de ansiedade agora já falar. Essa parte aqui do medo da morte é engraçado, né? Porque todo mundo, a morte, isso, aquilo, mas ninguém quer morrer. E todo mundo tem medo disso, e ninguém admite. Né? E mesmo que a gente acredite, do que a gente acredite, ninguém quer ir, né? Pior que é verdade, né? Ninguém a gente quer. observa mesmo que as pessoas, quando geralmente estão doentes, alguma coisa assim, elas já ficam com receio, né? Que é igual você falou, é um processo, né? Se a pessoa for pensar que ela está fazendo o bem, que ela está cumprindo o que ela deveria aqui na Terra, ela não deveria ter medo, né? Mas é uma coisa que naturalmente o ser humano tem mesmo. É isso. Ansiedade. A ansiedade é um estado de espírito baseado no medo. A ansiedade se instala devagar, mas com persistência. É insidiosa e sutil. Passo a passo, toma a mente até anular a capacidade de raciocínio, a autoconfiança e a iniciativa. A ansiedade é uma forma de medo continuado causado pela indecisão. Portanto, é um estado de espírito que pode ser controlado. A indecisão desequilibra a mente, e a mente mente desequilibrada é impotente. Mesmo sob condições econômicas normais, falta à maioria dos indivíduos a força de vontade para tomar decisões, com agilidade e levá-las adiante. Em períodos de instabilidade da economia, a situação fica ainda mais complicada. Além de sua natural dificuldade em tomar decisões, eles são influenciados pela indefinição dos que os rodeiam, criando-se assim um estado de indecisão em massa.
Em 1929, durante a crise econômica que se abateu sobre os Estados Unidos, a atmosfera do mundo todo foi contaminada pela sinistrose e pela ansiosite, duas doenças mentais que se espalharam depois da quebra de Wall Street. Só existe um remédio conhecido para tais doenças: o hábito de tomar decisões com rapidez e firmeza. Aliás, é um remédio que se aplica a todas as pessoas. Quando nos decidimos por determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. Certa vez, entrevistei um homem que seria eletrocutado durante 2 horas, dentro de 2 horas. De todos os 8 homens que lhe faziam companhia na cela da morte, ele era o mais calmo. Sua calma me fez perguntar-lhe como se sentia, sabendo que em pouco tempo estaria a caminho da eternidade. Com um sorriso confiante, ele respondeu: muito bem, em breve não terei mais problemas, e problema foi o que mais tive na vida. Foi duro arranjar roupa e comida. Daqui a pouco não vou mais precisar disso. Eu me acalmei assim que tive a certeza de que iria morrer. Eu me preparei mentalmente para aceitar o meu destino. Enquanto conversava comigo, ele devorava uma refeição em quantidade suficiente para 3 pessoas e parecia gostar, como se não estivesse à beira de um desastre. A decisão deu àquele homem resignação. A decisão pode evitar a ocorrência de circunstâncias não desejadas. Por causa da indecisão, os 6 medos básicos se transformam em ansiedade. Se quer livrar-se para sempre do medo da morte, tome a decisão de aceitá-la como um acontecimento inevitável. Afaste o medo da pobreza, tomando a decisão de satisfazer-se com a riqueza que puder acumular, sem ansiedade. Acabe com o medo de críticas, tomando a decisão de não se preocupar com os que os outros pensam. Dizem ou fazem, elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como uma desvantagem, mas como uma bênção em forma de sabedoria, autocontrole e compreensão, impossível na juventude. Abandone o medo da doença, tomando a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo de perder a pessoa amada, tomando a decisão de viver bem seu amor, sem amor, se for necessário. Evite todas as formas de ansiedade, reconhecendo que nada da vida vale um preço tão elevado. A partir de então, terá equilíbrio, paz de espírito e calma, que levam à felicidade. Aquele que tem a mente tomada pelo medo, não somente destrói as próprias chances de agir com inteligência, como transmite vibrações negativas às mentes de todos com quem entra em contato, destruindo assim as chances dela. E é por isso que ele aconselha tanto, né? Cuidado com quem você convive, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você anda. Como a gente vem sempre falando, né? Que todas as informações que é jogada para a nossa mente, o cérebro entende como uma verdade, quando é repetida várias vezes. E quando as pessoas têm muito medo e acaba sendo muito negativa, ela acaba transmitindo isso para a gente e faz com que a gente fique com receio das coisas. É incrível como isso acontece, né? Incrível, mas é a mais pura verdade isso aqui que ele está falando. Tá? Normalmente, essas pessoas transmitem essas vibrações negativas e acaba com que a gente acaba ficando com medo de algumas coisas, com receio. E esse medo se instala, e para se tirar, só se afastando de certas pessoas. Até os cães e os cavalos sabem quando o dono é medroso. Eles captam as vibrações emitidas pelo ser humano e agem de acordo. No reino animal, mesmo aqueles cuja inteligência é menos desenvolvida conseguem captar vibrações. Por um processo desconhecido, as abelhas atacam mais das pessoas cuja mente registra medo, poupando aquelas que se sentem mais à vontade. As vibrações de medo passam de uma mente para outra, com a mesma rapidez com que o som da voz humana vai da emissora de rádio à estação receptora, e pelo mesmo meio. A telepatia é uma realidade. Os pensamentos passam de uma mente a outra, com ou sem conhecimento por parte de quem emite e de quem capta. É praticamente certo que aquele que expressa verbalmente pensamentos negativos ou destrutivos venha a passar pela mesma experiência que desejou ser vivida por outra pessoa. A emissão de impulsos de pensamentos destrutivos, sem verbalização, também tem uma espécie de efeito bumerangue, que pode manifestar-se de diversas formas,
A primeira, e talvez a mais importante, é a seguinte: o indivíduo que emite pensamento de natureza destrutiva tem prejudicado a sua faculdade de imaginação criativa. A segunda é que, ao carregar na mente emoções destrutivas, o indivíduo desenvolve uma personalidade negativa, que repele as pessoas, frequentemente convertendo-as em antagonistas. A terceira desvantagem reside em um fato significativo. Os impulsos de pensamento negativo, além de fazerem mal aos outros, integram-se ao subconsciente de quem os emite, tornando-se parte do caráter dessa pessoa. O pensamento não segue um determinado rumo e pronto. Ele se espalha em todas as direções, através do éter, e também integra-se permanentemente ao subconsciente daquele que emitiu. Presume-se que o seu objetivo na vida seja alcançar o sucesso. Para isso, você precisa de paz de espírito, do entendimento de suas necessidades básicas e, acima de tudo, de felicidade. Tudo isso começa na forma de impulsos de pensamento. Você controla a sua mente, alimentando-a com impulsos de pensamento à sua escolha. Tal privilégio é acompanhado da responsabilidade de usá-los construtivamente. Assim como administra os pensamentos, você comanda o seu destino terreno. Você pode influenciar diretamente o ambiente e até controlá-lo em alguns aspectos, dando à vida a feição que deseja ou abrir mão dessa possibilidade, lançando-se ao oceano das circunstâncias e vagando para lá e para cá, ao sabor das ondas. Assim ele termina esse capítulo, tá? Termina esse penúltimo capítulo do livro, e para encerrar aqui, coloquei esse textinho aqui: quando nos decidimos por uma determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. E a ansiedade, muitas vezes, causa várias doenças que complicam a nossa vida, né? Como a própria né? Depressão. Né? Causa muita coisa na gente. E a ansiedade tem que ser controlada em tudo na vida. Né? Tudo. A gente tem que saber a hora certa das coisas, tem que saber muito, saber esperar, né? E muitas vezes a gente não sabe, é ansioso demais e acaba É verdade. Eu sou trazendo uma muita pessoa doença. muito ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu percebo assim que teve um período da minha vida que eu acabava me atribuindo de muitas atividades exatamente para conter essa ansiedade. Só que isso também, às vezes, ao invés de ajudar, acaba dificultando, né? Porque você não consegue focar numa determinada coisa. Você quer se atribuir de tantas atividades que você não consegue ter um foco, né? Então, isso daí Exatamente. também vai tirando você também da realidade. É complicado, bem complicado. Muito complicado. E a gente tem que aprender a controlar isso. Né? A gente tem que aprender a controlar. E na sexta, amanhã não, tá? Amanhã não tem. Ok. Amanhã não tem porque, não sei se você sabe, mas aqui no Nordeste o São João é muito forte, mesmo com tudo fechado, mas nas casas não deixa de ter festa. Né? Ai, que Então, legal. não deixa. A família se reúne e vai até quase amanhecer. Ai, Então, que gostoso. aí acaba que sendo quase um réveillon, né? Então, realmente fica difícil para amanhã, de 7 horas da manhã, bem dizer, virar à noite, de 7 horas da manhã estar aqui para fazer estudo. Mas, Complicado. aí na sexta, a gente termina esse livro, que é o último capítulo, e na segunda a gente começa aí os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Beleza? Ok. Então, até amanhã, até sexta. Ótimo dia para você e que Deus abençoe aí, viu? Até Amém, sexta. para você também.